Renascer FM, trazendo a palavra de Deus a todas as nações. O melhor de Deus para você. Son las 9 en punto. Está entrando no ar. Examinai as Escrituras. Rádio Renascer FM 107.9. Apresentação: Pastor João Hipólito. Todas as terças às 9 da manhã. Examinai as Escrituras. Graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, aquele que veio a esse mundo cuja missão era salvar o que estava perdido. E para fazer esta obra de salvação, precisou ir à cruz do Calvário. É no nome de Jesus que aqui estamos. Nesta manhã, dia 1º de outubro de 2013, dando graças ao nosso Deus por mais esta oportunidade. Dando graças a Deus pela vida de cada um que tem nos assistido nas terças-feiras a partir deste horário. Chegamos aqui, nossos amados e queridos irmãos e nossos ouvintes, desejando que esta programação seja momentos agradáveis na presença de Deus, que possamos juntos meditar na palavra. Você que está no seu lar, no seu trabalho, você que está nos assistindo pela internet, enfim, seja na cidade, seja no campo, seja onde for. Se puder, tome a sua Bíblia para que hoje possamos meditar na palavra de Deus. Não apenas meditar, mas também com o coração aberto, pedindo que Deus venha falar através do seu Espírito Santo ao nosso coração, para que Deus venha revelar a sua palavra, aquilo que Ele quer de nós. Meus amados e queridos irmãos, que esses momentos possamos nos derramar diante de Deus, permitindo a ação, permitindo mover o agir de Deus em nossas vidas, para que a palavra de Deus venha se tornar viva, não apenas a letra, mas sim esta palavra se torne viva e seja eficaz em nossas vidas, penetrando lá no nosso íntimo, lá no nosso interior, para que venha produzir os frutos que Deus quer, a obra que Deus quer na nossa vida.
todos vocês, meus amados, irmãos e irmãs, ouvintes. Que seja um programa de edificação e crescimento espiritual para a tua vida. A todos que fazem parte da Igreja do Senhor, aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, que realmente se arrependeram dos seus pecados, que se converteram e foram separados para o uso exclusivo de Deus, sim, porque somos propriedades do Senhor. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor, nós fomos comprados pelo sangue lá da cruz, com todos aqueles que em todo lugar. Veja, Deus não excluiu ninguém, mas Deus uniu a todos num só corpo. O Evangelho do Senhor faz isto. Essas boas novas mostram que Jesus veio edificar uma igreja, o qual é o seu corpo. E todos aqueles que abriram seu coração e sinceramente aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, que realmente decidiram servir ao Senhor, passam a fazer parte desse corpo. Não há uma placa denominacional, mas a igreja que Jesus veio edificar, está sendo preparada, a igreja gloriosa, que um dia Jesus virá buscar, é para esta igreja a palavra do Senhor. E para aqueles que ainda não tomaram essa decisão firme de seguir ao Senhor Jesus, também é para você. Para que você saiba que é preciso aceitar Jesus para a salvação da tua alma, para que tenhas a vida eterna. E essa é a confiança que nós temos. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem tem um Filho, Jesus Cristo, tem a vida eterna. Por isso, meus amados e queridos irmãos, como diz a palavra, somos peregrinos, somos passageiros aqui nessa terra. O nosso lar é a glória, aonde diz que o próprio Deus, o Deus que agora nós não vemos, mas cremos pela fé que Ele está conosco, o próprio Deus se fará presente no meio do seu povo, por toda a eternidade. Você não quer isso, meu amado? Você não quer viver na glória? É claro que você quer. E você, meu ouvinte, que ainda não aceitou Jesus, que decisão você vai ter? Seguir a Jesus e ter a vida eterna? Ou dar as costas para Jesus e viver na perdição eterna? Qual a tua decisão? Veja, eu não estou aqui anunciando uma placa de uma denominação, não estou aqui falando de Jesus. Jesus, esse é o nome. E diz a palavra que não há outro nome dado aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum outro, por mais bom
por mais méritos, por mais obras que tenha feito, nenhum morreu pelos nossos pecados. Nenhum morreu e ressuscitou. Somente Jesus. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual nós servimos. Meu querido, minha querida, pense nisso. Pense na tua salvação. Não nas coisas deste mundo, mas na tua salvação. E invista nisso. Na edificação, no crescimento espiritual da tua vida. Para que a tua carreira neste mundo não seja em vão. Imagine você chegar lá e dizer, Jesus dizer para você, não te conheço. Que tristeza. Que tristeza. Uma vida cristã, pensando que estava dentro e estava do lado de fora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quando eu ouço esta canção de Lázaro falando do Mestre, e essa declaração que ele faz, nós temos que aprender a meditar naquilo que nós estamos cantando, analisar a letra que o cantor, que a cantora está passando para nós, para não cantarmos apenas por cantar. E ele faz essa afirmação a respeito de Jesus, Jesus o Mestre. E para que Jesus seja o nosso Mestre, nós temos que ser discípulos. Para que Jesus seja o nosso Mestre, nós devemos seguir os passos de Jesus, viver como ele viveu. No livro de João, do Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 31, você tem a sua Bíblia aí, você pode ler, na versão que você tiver. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, que diz, e Jesus dizia aos judeus que criam nele, se permanecer em vós a minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Vamos tirar a palavra judeu e vamos colocar você. Porque Jesus está falando agora ao teu coração. Não mais ao judeu, não mais no passado. Agora é presente, é hoje, é nesse momento que o Espírito do Senhor está falando ao teu coração. Ele está dizendo a você que crê, que se a sua palavra permanece em você, verdadeiramente tu és um discípulo, uma discípula de Jesus. Isso significa que você pode pensar que é um discípulo, uma discípula, e a palavra de Deus não permanecer em você. Ser apenas um ouvinte da palavra. Mas permanecer significa não apenas guardar a palavra, mas também praticar a palavra.
Porque se somos apenas ouvintes, estamos nos enganando a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Jesus é o nosso mestre. Se realmente nós temos, se nós guardamos, se nós praticamos a sua palavra. Deixa eu te dizer assim, nem todo que se congrega num determinado lugar é um discípulo de Jesus. Nem todo que se congrega em um determinado lugar é um discípulo, é uma discípula de Jesus. Por que eu digo isso? Porque ser discípulo de Jesus não é simplesmente se congregar. Não é apenas um ajuntamento. Pode ser em nome do Senhor Jesus. Mas não significa que são discípulos. Por que eu estou dizendo isto? Porque ser discípulo de Jesus é muito mais do que se congregar. Ser discípulo de Jesus é ter um compromisso com Jesus. É ser igual a Jesus. No livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Se você tem um lápis, uma caneta, uma lapiseira, como diz os irmãos acá, se tem um papel, escreva para você meditar depois, já que o nosso tempo é curto. E muitas vezes nós não podemos aprofundar o tema devido ao tempo. Mas diz Filipenses capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. O discípulo tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele segue os passos de Jesus. E para seguir os passos de Jesus, ele precisa ter o mesmo sentimento. Veja, Deus enviou o Filho com uma missão: salvar a humanidade. E para salvar a humanidade, Jesus precisava ir à cruz. E Jesus foi o quê? Obediente. Lá no versículo 8, desse mesmo capítulo 2 de Filipenses, diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas para que ele fosse obediente, o que aconteceu? No versículo 7. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele renunciou à sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. No livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 24, Mateus, capítulo 16, versículo 24, diz assim: E disse Jesus aos seus discípulos: Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. É o mesmo sentimento que houve em Cristo. Renuncie-se, esvazie-se do seu eu, da sua própria vontade, do seu querer, do seu pensamento. Tome a sua cruz, aceite o chamamento de Jesus. Segue. Fazendo tudo aquilo que ele tem ordenado. Essas palavras que ele proferiu
que ele ensinou deve permanecer em você. Não a palavra do homem, não a doutrina do homem, não como o homem quer, mas como Cristo quer. E ele descreve a sua palavra aqui nas Escrituras, e por isso nós precisamos examinar, para não sermos levados por todo vento de doutrina, sendo enganados pelas artimanhas do inimigo, que nos querem que saiamos do foco, do centro, que é Cristo. Negar é esvaziar-se, é renunciar-se para servir a Cristo. Tomar a cruz é como disse o apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 2, versículo 19. Ele diz que está crucificado com Cristo. Ele tomou a cruz. Assim nós devemos tomar a nossa cruz, estar crucificados com Cristo, para que possamos então afirmar no versículo 20 de Gálatas 2, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É Cristo, é o Mestre, é o Senhor que vive em mim. E o viver que agora tenho não é mais pelo que eu penso, não é mais segundo meus conceitos, minhas filosofias, minhas teologias. Mas é pela fé, crendo que o Senhor está comigo, que o Senhor supre as minhas necessidades, que o Senhor cuida de mim, que o Senhor me sustenta com seu braço forte, que o Senhor me faz a companhia a cada momento. Que nos momentos difíceis, quando muitos se levantam, o Senhor está comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é viver pela fé. É saber que Deus está conosco em tudo, que Ele está no controle de tudo. E por isso, nós o seguimos, porque temos essa certeza. Mas ser discípulos também. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O discípulo busca, em primeiro lugar, servir ao Senhor. Viver no reino, na justiça de Deus. Esse é o primeiro lugar, porque ele sabe que todas as demais coisas serão acrescentadas. Tudo. A vontade do discípulo é buscar, é viver, é seguir, é cumprir a vontade do Mestre. Porque ele sabe que demais lhe será acrescentado. Não vai faltar o que comer, o que vestir, a morada, o trabalho. Porque o Senhor o mais Ele faz. E não é isso que diz o Salmo 37? Sim. Entrega teus caminhos, Senhor. Torna-te um discípulo, uma discípula. Entrega totalmente ao Senhor, sem reserva. Confia nele, que o mais Ele fará. A tua preocupação não é com o que tu vai haver de comer, ou beber, ou vestir. Mas a tua preocupação é agora em servir ao Senhor. Isso é ser discípulo. Isso é ser uma discípula. E Deus te chama para ser esse discípulo. Não apenas para se congregar. Não apenas para dizer, hoje eu sou da igreja. Não.
mas ser um discípulo. Não apenas para aqueles momentos determinados de culto, não, mas em todo o tempo, para que na sua casa, para que no seu trabalho, na sua escola, seja onde for, aonde você estiver, seja um discípulo, para que você aí, que está no presídio, no cárcere, seja um discípulo de Jesus, para que você, que está na cidade ou no campo, seja um discípulo de Jesus. Não apenas que diga eu sou crente, eu sou um evangélico. Não. É muito mais profundo do que isto. Vai além disto. Que sigam ao Senhor Jesus. Mas também diz em João, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Uns aos outros. Se amardes uns aos outros. Quem? Aos demais discípulos. Aos demais irmãos e irmãs. Não somente aqueles que se congregam num determinado lugar. Não limitar o Espírito Santo tão somente para aquele lugar. O Espírito Santo não pode ser limitado. Não podemos manipular o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo age na igreja, no corpo de Cristo. Amar a todos. Eu sempre digo, afirmo e repito. Ter uma denominação, ter uma placa, é apenas um detalhe. Mas não podemos fazer desse detalhe uma doutrina, uma lei, um tudo. Eu tenho que discernir que um irmão se congrega num lugar, outro irmão se congrega em outro lugar. Mas são irmãos. E eu tenho que amar esse irmão. Eu tenho que amar essa irmã. Porque Jesus disse: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. A doutrina do homem nos divide. A religião nos divide. Mas Jesus disse, e está escrito, que somos um só corpo. E é esta igreja que Jesus veio edificar. E como que eu vou ser discípulo se eu me limito apenas àquele lugar? Eu demonstro que sou discípulo de Jesus. Você demonstra que é um discípulo, uma discípula de Jesus. Se amarmos uns aos outros. Esse era o sentimento. Jesus se entregou por amor. E nós devemos entregar uns aos outros, e para nos entregar uns aos outros e viver em amor, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Negar o nosso próprio eu. É isso que Deus quer. Vamos ouvir mais uma canção para o seu elevo espiritual, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. É o Senhor falando ao teu coração. É o Senhor te chamando para ser discípulo.
É o Senhor te chamando para que você venha a segui-lo. Somente assim ele pode ser o teu mestre. Quando a sua palavra se fazer presente em tua vida. Não apenas a letra, mas esta palavra se tornar uma realidade na tua vida. Por isso a importância e a necessidade de você conhecer a pessoa de Jesus. Não apenas Jesus que cura, que salva, que liberta, mas conhecer a pessoa de Jesus, quem ele é, conhecer a sua obra, o que ele veio fazer neste mundo, conhecer os seus ensinamentos e passar a viver aquilo que ele ensinou. Tem muitas pessoas que se congregam em vários lugares, mas que não conhecem o Jesus que serve. Apenas o tem como Salvador. Jesus que cura, que liberta. Mas não o tem como Senhor, como pastor, como mestre. E Jesus quer ser tudo isto. E hoje em dia, o povo só quer as bênçãos, mas não quer o compromisso com o Mestre, porque não querem negar a si mesmo, não querem esvaziar-se a si mesmo. E eu vou dizer uma coisa bem clara. Isso acontece por falta de amor ao Mestre, a Jesus. Apenas o interesse de receber, de ter e nada mais. Mas não querem pagar o preço de ser verdadeiros discípulos, homens e mulheres que servem ao Senhor. Infelizmente, amados, é isso que acontece. Infelizmente. E Deus procura discípulos e discípulas que tenham o mesmo sentimento que teve em Cristo. E por que Ele quer isto? Porque Ele quer que também venhamos a fazer outros discípulos, para que possamos ser cooperadores na obra de salvação, para que também nossos familiares, nossos vizinhos, colegas de aula, de trabalho, sejam alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus, para que também conheçam a Jesus. Não apenas entrem para a igreja, que se congreguem, mas que sejam verdadeiros discípulos. Mas para que isso aconteça, eu, você, nós precisamos ser discípulos. E ser testemunhas da graça, do poder, do amor de Deus. E é por isso que foi derramada a virtude do Espírito Santo em nós,
para sermos testemunhas da pessoa de Jesus Cristo. Levar as pessoas ao arrependimento, a uma genuína conversão, para que eles também vivam em Cristo Jesus e tenham a vida eterna. Amados irmãos e irmãs, você que está ligado conosco, Deus te dá essa oportunidade. Ele está te chamando para ser um discípulo. Ele não quer apenas que você vá esquentar banco aonde você se congrega. Ele não quer apenas que você ande com a sua Bíblia para baixo e para cima. Ele quer muito mais do que isso. Ele não quer apenas que você procure bênçãos, porque a bênção para o discípulo vem ao natural, porque ele sabe que o Senhor acrescenta todas as coisas e nada lhe deixa faltar. Mas ele quer que você procure em primeiro lugar ou viver uma vida na sua presença. Meu querido, esta é a palavra que Deus me colocou para trazer ao teu coração. É essa igreja que Jesus vem edificar. Uma igreja onde somos uma família. Uma igreja de homens e mulheres convertidos, lavados pelo sangue de Jesus. Que seja a propriedade exclusiva de Deus. Essa palavra. Nós vamos ouvir mais uma canção e vamos estar orando. Eu quero estar orando por você. Vamos fazer uma corrente de oração. Você que está no seu lar, vamos orar um pelos outros, pelos irmãos, pelas irmãs, pelos ouvintes. Essa corrente de oração para que a palavra se confirme quando diz que quando nós ligarmos na terra, será ligado nos céus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, nós vamos orar. Vamos fazer uma corrente de oração. Abra o teu coração e seja sincero diante do Senhor. Vamos a Ele em oração nesse momento. Tudo que pedirmos crendo, em o nome do Senhor Jesus, nós recebemos. E essa é a nossa confiança. Que Ele não apenas nos ouve, mas também atende ao nosso clamor. Que seja a nossa oração um ardente desejo de servir ao Senhor. E que tenhamos a plena certeza que as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus nos desafia a sermos discípulos. Ele está chamando você. Não importa onde você se encontra. Mas Ele quer que você seja um discípulo. Nós vamos orar, estamos já encerrando o nosso programa. Quero orar pela irmã Lilian, ou Liliane, que pediu oração. Quero dizer para você, minha irmã, confie no Senhor. Ore por essas pessoas que te perseguem. Abençoa essas pessoas que te perseguem. Peça a Deus, rogue a Deus por elas,
para que elas também tenham a oportunidade. Elas te perseguem, elas te pisam, sabe por quê? Porque elas não conhecem a Jesus. Procure ser uma bênção para elas. E você vai ver a obra que Deus vai fazer a partir de você, para levar o Evangelho, o amor de Deus a esses corações que não conhecem Jesus, por isso agem assim com você. Ore por eles. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, Santo e bendito Deus e Pai. É no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor, que agora chegamos na Tua presença. A Tua palavra diz que Ele está à Tua destra e Ele é o mediador entre nós e Tu, ó Deus. E nós cremos nisso, Senhor, ó Pai, porque Ele é o caminho que nos leva a Ti, que nos permite chegarmos a Ti, ó Deus. E é no nome de Jesus que agora com o coração aberto, com o coração sincero, nessa corrente de oração, nós queremos orar, Senhor, por essa irmã. Para que, Senhor, ó Deus, a unção do Teu Espírito Santo esteja sobre ela. Para que, Senhor, ó Deus, revestido de poder, Tu venha lhe dar condições para enfrentar os desafios do dia a dia. A essas pessoas que lhe perseguem, que se levantam contra ela, nós pedimos a Tua bênção, Senhor. Pai, usa de misericórdia para com essas pessoas, porque agem assim, porque não Te conhecem, Senhor. A Tua palavra nos manda, Jesus nos ensina que devemos orar pelos nossos inimigos. Devemos abençoar o que nos perseguem, Senhor. Ó Deus querido, abençoa essa irmã para poder entender a Tua vontade para com ela. Pai amado, Deus bendito, ser presente com a Tua filha, Pai. Ajude-se, dá-lhe força, dá-lhe ânimo, para continuar firme e perseverante. Senhor, ó Deus, nós nos levantamos contra toda obra contrária, contra essa irmã que tem se levantado, certamente para tirar dos Teus caminhos. Mas nós, Senhor, ó Deus, como igreja, queremos, unidos nesse momento, orar por a nossa irmã em Cristo Jesus. Pai querido, também queremos orar pela Tua igreja, Senhor. Que haja essa consciência de não apenas se congregar num determinado lugar, mas sim, ó Pai, ser discípulos e discípulos, homens e mulheres, negando, esvaziando, renunciando a si mesmo, tomando a sua cruz, pagando o preço, Senhor, ó Pai, seguindo os passos de Cristo Jesus. Ó Pai querido, ó Deus amado, que possamos ouvir o Teu chamado, Senhor, ó Deus, e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser um discípulo, conte comigo, eu quero ser uma discípula, conte comigo, Senhor, ó Deus. Não apenas de palavras, Senhor, ó Deus, mas, Senhor, ó Deus, que realmente, como discípulo, possa ser uma testemunha viva do Teu amor, do Teu poder, da Tua graça, da pessoa de Jesus Cristo, seja no meu lar, entre os vizinhos, no meu trabalho, na minha escola, onde for, onde eu estou, Senhor. Quero ser um discípulo. Ó Deus querido, que possamos nos entregar totalmente a Ti, ó Deus, e ter a plena certeza que as demais coisas Tu vais acrescentar, Tu vais cuidar de nós, porque não é apenas o nosso mestre, mas também o nosso pastor, e nada nos deixa faltar, mas que a cada momento cuida, que supre, que nos sustenta com Teu braço forte. Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa a todos os nossos ouvintes. Pai querido, abençoa esta emissora,
Abençoa cada irmão e irmã que aqui vier, para que no abrir dos seus lábios proclame a tua palavra. Abençoa o irmão Maurício, o irmão Jesus Armani, a sua família. Pai querido, muito obrigado pelos momentos que aqui nos deste. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados e benditos, queridos, que Deus esteja abençoando. Esse foi o programa Examinar a Escritura e esse que vos fala o irmão pastor João Hipólito. Que Deus os abençoe, se Deus nos permitir. Terça-feira, novamente, estaremos aqui. Ore por nós, ore pelo nosso ministério, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A Rádio Renascer FM 107.9 apresentou mais uma programação edificante para você e sua família. Aguarde em seguida mais um programa de bênçãos para você.